Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, começando com o verso de número 26. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, iniciando com o verso de número 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, vos ordenarei quando for ter convosco. Capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos lê-la, meditar nela. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade, tem nos ensinado a viver em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina o caminho a seguir. E agora, Senhor, diante da mesa do Senhor, estamos nos preparando, Senhor Deus, para exemplificar tudo aquilo que o Senhor já ensinou durante toda a sua passagem aqui na terra. E agora, Senhor, que o Senhor está na glória e virá nos buscar, estamos plenamente certos, Senhor Deus, da comunhão que temos contigo e com os nossos irmãos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um sacrifício perfeito. Não há nenhuma dúvida que Jesus Cristo cumpriu cabalmente a possibilidade de chegarmos até a presença de Deus. Para nós que recebemos o Evangelho de Cristo Jesus, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 17. O Evangelho chegou até nós e todos nós temos a plena certeza que o sacrifício de Cristo Jesus foi perfeito. Não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de derramamento de sangue. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Isso está certo para nós, essa nova aliança que temos no sangue de Cristo mudou todo o nosso perfil diante de Deus e nos deu a possibilidade de estarmos inseridos à sua igreja. O sacrifício de Cristo Jesus é perfeito e nada pode ser acrescentado a ele. O que Cristo Jesus fez uma vez por todos. Não há nada que eu e você possamos fazer para alcançar méritos diante de Deus. Por mais qualificada que seja a minha vida cristã, eu sempre haverei de estar ligado a Deus somente por Cristo, pelo seu sangue derramado que me purifica de todo pecado. Que máxima! Nós não podemos esquecer disso em momento algum. A tentativa do homem é de se mesmar
e voltar para si e ver todas as suas possibilidades, os seus recursos, e como você se torna cada dia mais aceitável diante de Deus. Pois bem, querido, esqueça isso. Você não tem a menor possibilidade de agradar a Deus sem Cristo Jesus. E por isso Cristo Jesus deixa uma marca na igreja. Essa nova aliança está marcada pela mesa que está diante de nós, para que nós nunca nos esqueçamos que o sangue foi derramado e o corpo foi sacrificado, e só dessa forma podemos chegar na presença do Pai. Essa é uma certeza que vem aos nossos corações, porque cada um de nós vive pela fé que temos em Cristo Jesus. Algo que foge à capacidade de entendimento, algo que está posto num futuro, e nós depositamos a fé em Cristo Jesus, e na salvação que temos para a eternidade. Está posto no futuro, mas nós já vivemos no presente, na esperança da glória de Deus. Por isso estamos numa igreja hoje, reunidos com os nossos irmãos, estamos plenamente certos que o sacrifício de Cristo Jesus foi perfeito. Em primeiro lugar, porque esta é uma nova aliança, verso de número 24 e verso de número 25, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Querido, Jesus Cristo de fato morreu. Não é apenas um entendimento que nós temos a respeito de um momento passado. Ele de fato é o sacrifício perfeito. O que tem na história? Anteriormente, Deus escolhe um povo, depois do ser humano ter pecado, Deus escolhe um povo para que ele pudesse se relacionar com ele, e através dele vir aquele que deveria trazer a salvação. E esse povo deverá ter um momento cultual, onde ele deve sacrificar um cordeiro novo, sem defeito, tirado do seu rebanho, para servir para a sombra daquilo que virá a acontecer no futuro. E o povo de Deus, Antigo Testamento, faz isso cerimonialmente, lavando o pecado do povo de forma imperfeita, apontando para o sacrifício perfeito, Cristo Jesus. E a história escreve o povo de Deus, Antigo Testamento, com um sacrifício imperfeito, apontando para o sacrifício perfeito, Jesus Cristo. E durante todo aquele tempo, o cordeiro é sacrificado, o sangue é derramado, apontando para a cruz de Cristo. E a possibilidade de busca e de salvação nesta antiga aliança era apontar para o sacrifício, para a cruz de Cristo. E cada um dos cordeiros que eram sacrificados apontavam para Jesus. Esta nova aliança nos tira da obrigação da lei e nos transforma para a satisfação da graça. O sacrifício que era imperfeito, agora é o sacrifício perfeito. As sombras se dissiparam, agora veio aquele que é perfeito. O único cordeiro que liga toda a história de salvação a cada um de nós. Segundo lugar, há também uma nova posição, verso de número 26, veja lá. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sim, agora nós estamos na antiga aliança condenados, e é necessário que o cordeiro seja sacrificado.
Depois dessa posição, Cristo Jesus estabelece que todos nós estamos assentados nos lugares celestiais. Efésios 2, capítulo 2, verso 6. A posição que temos é a posição de Cristo. E foi dados a todos nós uma nova posição, anteriormente condenados e agora salvos. O Senhor Jesus deu a sua vida e Ele virá nos buscar e nos levar para a eternidade, para a glória, um local do qual Ele já está intercedendo por nós e nos coloca nesse mesmo lugar, na sua pessoa, Jesus Cristo. Cada uma das orações feitas estão sendo recebidas pelo Pai, porque Jesus Cristo intercede por nós de maneira especial à direita do Pai, com a mesma autoridade, com a mesma possibilidade de chegarmos até o reino. Nós temos uma nova posição. Estávamos condenados e agora estamos salvos. E o verso de número 28 vai dizer que nós temos um novo caminho. Veja lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine e participe. Olhe para o seu coração e coma e beba. A nossa posição nos dá a possibilidade de andarmos por um novo caminho, antes no pecado, e agora recebendo o perdão de Deus, para que sejamos purificados das nossas falhas e dos nossos erros. Diz o texto de Efésios 1, verso 10, que Deus fará convergir todas as coisas a Cristo Jesus. Este é o fim da história. Todas as coisas virão a Cristo. Esse caminho para nós é o caminho de salvação, mas antes ele é o caminho do perdão, vencendo todo o pecado que está em nossa existência. Vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Efésios 2, verso 13. Nós estamos vivendo uma nova vida, e essa nova vida nos dá um novo caminho. Termino, queridos, temos uma nova aliança. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Segundo lugar, temos uma nova posição. Jesus Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, temos um novo caminho. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Não há outra opção, não há outra possibilidade. Uma nova aliança, uma nova posição e um novo caminho. Esse sacrifício de Cristo é perfeito. O antigo caminho só nos apontava a direção. O novo caminho diz-nos para que a salvação está presente em nosso meio. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.